Olá, pessoal! Hoje a nossa aula tratará sobre regência nominal, no capítulo 23. Inicialmente, nós temos o texto da página 163, que é a base para as atividades. Ele é parte do livro O Homem Bicentenário, escrito em 1976 por Isaac Asimov. As 3 leis da robótica. 1. Um robô não deve fazer mal a um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra qualquer mal. 2. Um robô deve obedecer a qualquer ordem dada por um ser humano, desde que essa ordem não interfira com a execução da primeira lei. E 3. Um robô deve proteger a sua existência, desde que esta proteção não interfira com a primeira e segunda leis. O exercício 2 da página 163 trabalha com a segunda lei e ela está aqui escrita para nossa análise. Um robô deve obedecer a qualquer ordem dada por um ser humano, desde que essa ordem não interfira com a execução da primeira lei. Na letra A, se a frase terminasse na palavra execução, seu sentido estaria completo? Por quê? Então, aqui, o que nós precisamos aqui observar? Se parasse, essa ordem não interfira com a execução. Será que ela teria sentido completo? Não, porque é necessário que seja colocado, que seja explícito o que seria executado. A letra B, execução é um nome ou um verbo? Nesse caso, a palavra execução é um nome, ou seja, ela é um substantivo. Na letra C, que expressão foi empregada para complementar o seu sentido? Então, nós temos aqui execução da primeira lei. A expressão da primeira lei é o termo, a expressão que complementa o termo execução. Então, quando se trata da regência nominal, nós estamos tratando dos nomes que necessitam de outras expressões para que o significado, para que o sentido seja completo. E a regência nominal, ela ocorre com substantivos abstratos, que são aqueles que dependem de outros seres para existir, adjetivos e também advérbios. Então, ocorre com essas 3 classes de palavras. E o termo que complementa o sentido de um nome chama-se complemento nominal, ou seja, o complemento para o nome. É comum também que muitos nomes reproduzam o comportamento dos verbos de que derivam. Isso significa o quê? Quando nós temos um verbo e dele derivam outras palavras, nós temos, então, a mesma lógica. Os robôs devem obedecer aos homens. Obedecer é o verbo que rege a preposição a. Então, aqui nós temos aos homens. Da mesma forma, os robôs devem obediência aos homens. Obediência é um nome, é um termo, no caso, um substantivo que deriva do verbo obedecer. E ele também, então, rege a preposição a. Os robôs devem obediência aos homens. E da mesma forma, os robôs devem ser obedientes aos homens. Obedientes é um adjetivo e também rege a preposição a. Então, é muito comum que isso aconteça quando nós tivermos termos que derivam de verbos, especificamente. Então, eles seguem essa mesma regência. Por vezes, também, o complemento nominal pode vir expresso por meio de uma oração. Isso significa que o complemento possui verbo na sua constituição e a preposição regida deverá anteceder a oração. O robô tinha certeza de que deveria obedecer. Então, aqui nós temos o de, que está aqui inserido, e essa oração subordinada
substantiva completiva nominal, então está ali colocada. É o complemento para a palavra certeza, que é um substantivo. Então, nesse caso, a oração que exerce essa função de complemento nominal. As preposições mais utilizadas na regência nominal são as seguintes: a preposição a, com, alheio a, comum a, apto a. A preposição com, cruel com, intolerante com, amoroso com. A preposição de, cheio de, desejoso de, passível de. A preposição em, exato em, firme em, perito em. A preposição para, inútil para, próprio para, bom para. E a preposição por, ansioso por, responsável por, devoção por. Então, aqui nós temos a indicação de quais são as principais preposições. O exercício 2 da página 170, ele trabalha com os sentidos que são estabelecidos entre o termo regente e o termo regido. Lembrando que o termo regente é aquele que precisa do complemento e o termo regido é o complemento. No período, ela ouviu tarde demais o farfalhar atrás de si, seguido pelo ploque-ploque característico dos pés metálicos de Rob. Na letra A, considere a palavra característico. A que classe gramatical pertence essa palavra? Ploque-ploque característico. Então, é um adjetivo, porque ele está caracterizando o ploque-ploque. Na letra B, que termo atua como seu complemento? Nós temos, então, o complemento para característico dos pés metálicos de Rob. Na letra C, que sentido a preposição estabeleceu entre os termos regente e regido? Causa, posse, meio ou modo. Então, nós temos aqui ploque-ploque característico dos pés. Então, de quem é essa característica? Indicando, então, a posse. Na letra D, seria possível trocar essa preposição por outra e manter o mesmo sentido da expressão? Explique. Então, aqui nós temos a possibilidade de trocar pela preposição a, que não haveria prejuízo de sentido. Então, ficaria assim: ela ouviu, tarde demais, o farfalhar atrás de si, seguido pelo ploque-ploque característico aos pés metálicos de Rob. Então, aqui nós temos que fazer essa adequação. Então, colocaríamos o aos no lugar de dos. A tarefa referente à aula de hoje, os exercícios 3 da página 166, o 4, o 5 e o 6 da página 167. Bons estudos e até a próxima aula.